Meus irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem com você? Servos, noiva do Cordeiro, escolhidos em Deus, eu quero fazer aqui menção da palavra de Deus concernente a uma mensagem que nós pregamos ao dia de ontem. Eu queria relembrar uma vez mais. Ontem eu ia falar no capítulo 4 de Mateus, e o versículo de número 1 que diz a respeito quando Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E eu ia falar mais uma vez sobre o personagem que está fazendo a proposta para Jesus. Então eu ia falar sobre nós sabermos discernir entre a proposta e quem está fazendo a proposta. Íamos falarmos um pouco da pessoa do Espírito Santo, mas quando nós começamos a lermos esse texto, começamos a estudar ele um pouco, aí me nasceu a curiosidade a respeito da palavra Jesus, do nome Jesus. Nos dias quando eu me converti à fé, nos dias quando eu me entreguei ao Senhor, a prioridade da igreja era Jesus. Ninguém se reunia no templo se não fosse motivado a prestar um culto de adoração ao Senhor Jesus. Pois ele é a prioridade do culto, ele é a prioridade de qualquer pessoa. E nós falamos na noite de ontem, onde nós pregávamos, que Deus não usa o extraordinário, mas Deus faz o extraordinário. Então Deus ele não precisa de acontecimentos extraordinários. Não, Deus ele faz acontecimentos extraordinários. E dentre essa pregação ministrada a noite de ontem, nós falamos que o nome Jesus, na época, era um nome comum, quanto o nome Antônio, quanto o nome Maria, João, Francisco. O nome de Jesus era um nome comum. E lendo um pouco a Bíblia, estudando um pouco a Bíblia, o que dá para entender que a terra até então, ela não havia vivido um impacto através do nome Jesus. Atos dos Apóstolos, quer ver? Vamos dar uma observada aqui em Atos. Atos, capítulo de número 13, e o versículo de número 6, o capítulo 13 de Atos, e o versículo de número 6, faz menção de um falso profeta que se chamava Bar Jesus. Então, o nome Jesus na época é um nome comum. Aí nós vamos lermos em Colossenses capítulo de número 4 e o versículo de número 11, nós vamos encontrar mais um Jesus também nas Sagradas Escrituras, que é o capítulo 4 da Epístola aos Colossenses, a igreja que está em Colosso, capítulo 4, e o versículo de número 11. E Jesus, vírgula,
chamado justo. Esse Jesus aqui, ele é um cooperador do apóstolo Paulo. Só que quando o Cristo, o Jesus ressuscitado, ele nasce, o cenário muda. Então ontem eu quis chamar a atenção da igreja para isso, porque nós vivemos uns dias, nós vivemos uma época que o nome Jesus, a pessoa Jesus, parece que está perdendo o significado na vida da igreja. Porque quem faz o milagre é Jesus. E aí eu disse que o nome Jesus, na época, era um nome comum até Jesus nascer. Até Deus escolher em Israel uma virgem que gerasse no seu ventre o Salvador, que é Jesus. Aí eu trouxe os irmãos para meditar no capítulo número 1 de Mateus, o versículo 8 que diz, ou seja, o versículo 18 que diz: ora, o nascimento de Jesus. Aí você vai lá para o Antigo Testamento, livro histórico lá do Josué. O nome Josué tem o mesmo significado de Jesus. Só que agora entre Bar Jesus, Jesus o justo, que é um cooperador de Paulo, esses nomes para os seus dias não têm efeito. Mas este aqui que Mateus registra no capítulo 1, muda o cenário da história. Você pense, um nome comum como qualquer outro nome que as pessoas nem questão fazia de mencionar. Mas só que com o nascimento de Jesus, o cenário da história muda. Não é à toa que estamos hoje em torno desse nome. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Você conhece a história. Então eu quero aqui chamar a tua atenção, que às vezes você está esperando um acontecimento acontecer pelo meio do extraordinário. E vai ser pela forma comum que Deus vai agir na sua vida. Eu quero chamar aqui a sua atenção para um outro fator, que a igreja dos dias atuais precisa sair dessa naturalidade que ela está vivendo e voltar a priorizar o nome Jesus. O nome Jesus não é mais aplaudido nos nossos cultos. O nome Jesus não é mais mencionado nos nossos cultos. Os nomes que são mencionados para vergonha nossa é o nome da estrela. É o nome do fulano que tem uma reputação lá em cima. As pessoas estão se reunindo, mas não por causa do nome de Jesus. E eu quero trazer para você nessa noite, nessa live, que o nome de Jesus ainda significa. Que o nome de Jesus tem significado. É no nome de Jesus que se cura. É no nome de Jesus que se prega salvação. É no nome de Jesus que se prega libertação. É no nome de Jesus que se cura cego. É no nome de Jesus que pregamos a cura do câncer. É no nome de Jesus que pregamos a cura do aidético. É claro que o evangelho não está em torno de cura, de libertação. O evangelho está em torno da cura espiritual. Mas Jesus, quando ele esteve em Jerusalém, Jesus ele não deixou de fazer, ele deu visão ao cego. Jesus deu visão ao cego.
Jesus fez o milagre, então nós precisamos, Igreja de Deus no Brasil, voltarmos a fazer menção do nome que cura, que salva, que liberta. A igreja primitiva não seria igreja primitiva se a atuação de Deus não fosse sobre ela por meio do Espírito Santo. Não foram os apóstolos que fizeram milagres. Não foi Pedro que fez milagre. Não foi os 12 apóstolos. A incumbência de fazer milagre não foi de 12 apóstolos, não foi da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha a responsabilidade de fazer menção do nome Salvador, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus. E precisamos voltar a priorizar este nome dentro da igreja. O nome do pregador precisa ser esquecido. O nome do famoso precisa ser esquecido. Precisamos esquecer isso e priorizar o nome de Jesus. Jesus cura, Jesus é a prioridade do culto, Jesus é a prioridade da família, Jesus é a prioridade do meu ministério. O meu ministério não tem vida, o meu ministério não tem crescimento, o meu ministério não deslancha se Jesus não estiver sobre ele. Então voltemos a priorizar o nome de Jesus. Aí eu fiz a menção, disse que o nome Jesus era e foi comum. Aí eu fiz uma anotação, até Deus, pelo Espírito Santo, fazer o extraordinário. Qual foi o extraordinário de Deus na terra? O nascimento de um Jesus que mudaria a história de toda a humanidade. E aí onde eu faço a menção do capítulo de número 1 de Mateus, e o versículo 18 ao versículo 25. É esse nome, ele faz o extraordinário acontecer, o incomum acontecer. Agora o nome do Beltrano, do fulano, somos instrumentos, irmãos. O ministério de uma igreja, o pastorado de uma igreja, o grupo de presbíteros de uma igreja, é como se fosse uma guitarra. Se não tiver quem toque, é insignificante. Eu ser pastor, mas não ser tocado por aquele que o chamou, é insignificante. Eu ser presbítero e não ser tocado por aquele que chamou, para valia nenhuma tem. Eu ser evangelista, mas não ser tocado por ele, para nada serve, para nada edifica. Então precisamos entendermos uma coisa: nós somos embaixador de Cristo, nós somos embaixador dos céus, nós somos embaixador do reino de Deus. E nós precisamos, eu tenho fé em Deus, irmãos. Eu tenho esta fé antes que o arrebatamento da igreja aconteça, antes que o meu corpo desça à sepultura, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus olhos verão, os meus ouvidos ouvirão um reavivamento no Brasil, um reavivamento em torno de Jesus. Um reavivamento em torno do Espírito Santo. Um reavivamento em torno de Deus. Não existe avivamento se Deus não for presente, se Deus não estiver. Não existe avivamento se o Deus Trino não estiver presente. Nós teremos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um avivamento no Brasil. Avivamento este que será pronunciado o nome de Deus, que será pronunciado o nome de Jesus, que será pronunciado o nome do Espírito Santo. Aí a igreja vai voltar a ter cura, aí a igreja vai voltar a ter libertação, a igreja vai voltar a ter salvação de almas em Cristo. Mas enquanto estivermos com olhos fendados para o Deus Trino,
e com os olhos abertos para trazer, em aspa, quem tem nome, quem traz agregação, enquanto tivermos esta visão, seremos uma igreja falida, seremos uma igreja quebrada, sem sucesso. Vocês sabem por quê? O Senhor decreta o fim daquela figueira. Porque ela estava bonita fora do tempo, fora da época. Ela estava dizendo que estava produzindo, mas não produzia. Se ela produzia, ela não produzia pela vontade de Deus. Ao Senhor Jesus, que de ti nunca mais produza fruto, que ninguém mais coma. Coisa mais ou menos assim dessa natureza. No outro dia os discípulos passam lá, ela está morta. Entre outras figueiras, só ela aparecia, mas não porque Deus estivesse sobre ela. É porque ela estava querendo crescer, querendo se mostrar fora do tempo de Deus. E tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que nasce fora do tempo de Deus, corre um grande perigo de um fracasso total. Deus abençoe. Eu ia falar aqui do extraordinário de Deus causando um impacto que está no torno do nome de Jesus. Deixa eu finalizar aqui, rapidinho. Ó. João, Evangelho de João, capítulo de número 20. João 20, 31, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Percebeu? E estes, porém, foram escritos, seja, os acontecimentos do período de graça que vivemos, eles foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. A prioridade é Jesus, não eu. O Salvador é Jesus, não eu. Quem faz o milagre é Jesus, não eu. Quem salva é Jesus e não eu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem é esse? Jesus. Pregar, trazer uma mensagem que construa, que edifica a igreja, que deixa a igreja feliz, cheia da presença de Deus. Não precisa falar lá no hebraico, não precisa falar no aramaico, no grego, não precisa aquilo tudo de boniteza que ele fez, não precisa. É só dizer, Jesus salva. Nós, quando viemos para o Evangelho, não era tão simples. Eu não estou dizendo que não possa, não estou dizendo aqui que você não deva ser um estudante da palavra, eu não estou dizendo que você não deva estudar, eu não estou dizendo que você não deva ir para uma sala de teologia. Vá, se você tem oportunidade, tem homens capacitados, mestres, rabinos, ensinando, vá, aprenda mesmo. Mas pregue a simplicidade. Pregue, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, pregador? A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Jesus. Não tem segredo. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Em mim quem? Jesus. É só falar isso para a igreja. Pararmos de usarmos esses jargões, que também não sou contra, eu também uso, mas muitas das vezes nós queremos embriagar o povo. Profetiza, diga, de hoje não passa. Aí chega fim de ano, meu Deus do céu, 2020, e você não vai entrar sem receber o que você está pedindo em 2019. E Deus é obrigado a fazer, irmãos. Deus é obrigado a fazer. É claro que tem coisas que Deus falou para você que a palavra dele não vai cair por terra, não vai mesmo.
Não vai. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas precisamos parar de usarmos esses jargões, querer embriagar as pessoas com promessas criadas por nós. Criada por nós. Aí você vai estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que pessoas que receberam a promessa de Deus não cumpriram aqui, falou aqui, cumpriu ali. Você entendeu como não é tão difícil? Então, porque aqui é Colossenses agora, deixa eu ler os dois últimos, penúltimos versículos aqui, já finalizo essa live. Já deu 20 minutos e normalmente live grande as pessoas elas não assistem, principalmente aqueles que não têm interesse em ver o ministério de alguém desenvolver. Tem pessoas que querem ser ouvidas, mas elas não gostam de ouvir, né? Mas tem uma pequena classe que sabe que o caminho para o crescimento é ouvir. 3 de Colossenses e o versículo de 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. A prioridade é Jesus. Querido, sucesso da igreja, no mundo espiritual, em qualquer área, é Jesus. Não adianta mover-se se não for por Jesus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Querido, Jesus na sua vida, Jesus na igreja, pregadores, de uma forma simples e objetiva. Jesus no altar, Jesus na nave da igreja. Jesus no altar, Jesus na nave da igreja. Bíblia é falar, leia a Bíblia e as coisas vão acontecer. Vocês lembram quando Pedro prega? Ele prega no nome de quem? Esse paralítico aqui, esse coxo, não é por minha santidade que ele está assim. Não é por minha capacidade. Sabe por quê? Jesus, quem vocês crucificou, quem vós crucificaste, é que fez esse prodígio, é que fez esse milagre. Filipenses, onde aqui está Filipenses, embora achá-lo, está para trás. Capítulo 2, versículo 11, e finalizo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas o 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Queridos, tudo se resume em torno de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, hoje e sempre com sua vida. Deus abençoe.